Olá, queridos, aqui seu irmão Emerson Salles, apresentando mais um tema do nosso estudo. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like para que esse vídeo alcance outras pessoas. Compartilhe entre amigos e familiares. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar juntos. O estudo de hoje, o de número 10, tem por tema a divindade de Cristo. Algumas pessoas imaginam que Jesus Cristo não é Deus. Veremos então alguns versos bíblicos. Como mostrou o Pai ser seu Filho, uma pessoa da divindade? Hebreus capítulo 1, verso 8, responde: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Em que outra passagem das Escrituras é ensinada a mesma verdade? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo aqui é o Senhor Jesus Cristo, uma confirmação que o Verbo era Deus. Pergunta 3. Como se refere Cristo à eternidade de seu ser? A Bíblia diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. João 17, versículo 5. Miqueias 5, verso 2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode conferir também em Mateus 2, verso 6, João 8, 58, Êxodo 3, verso 13 e 14. Pergunta de número 4. Como foi Cristo gerado na carne? Lucas capítulo 1, verso 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Pergunta de número 5. Como afirma a Escritura que o Filho de Deus era Deus manifesto na carne? João capítulo 1, verso 1 já lemos, e vamos ler o verso 14 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pergunta de número 6. Qual, disse Cristo, é a sua relação para com o Pai? João 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Pergunta de número 7. Como se manifestou ele na terra como Salvador? Lucas 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pergunta de número 8. Por que foi necessário que ele nascesse assim e participasse da natureza humana? Hebreus 2, verso 17 responde: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para a propiciação pelos pecados do povo. Pergunta 9. Como foi ele reconhecido pelo Pai quando esteve na terra? Mateus 3, verso 17 está escrito: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa confirmação veio após o batismo de Jesus. Pergunta 10. Que mostra que Cristo mantém para com os anjos a mesma relação que a do Pai. Mateus 16, verso 27 responde: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja também Mateus 24, verso 31. Pergunta 11. Como afirma Cristo ter no reino direito de posse igual a do Pai? Mateus 13, verso 41 responde: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Veja que Jesus tem o mesmo direito do Pai.
Pergunta número 12. A quem pertencem igualmente os escolhidos? A Bíblia diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas capítulo 18, versículo 7. E Ele enviará o Filho do Homem, os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Pergunta de número 13. Quem está igualmente unido em dar a recompensa final? A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, verso 27. Nos textos de Mateus capítulo 16, verso 27, capítulo 13, verso 41 e 24, 31, em que Cristo faz alusão aos anjos como seus anjos, e ao reino como seu reino, e aos escolhidos como seus escolhidos, refere-se a si como Filho do Homem. Vemos assim que, enquanto esteve na terra como homem, reconhecia sua divindade e sua igualdade com seu Pai no céu. Pergunta de número 14. Que habita plenamente em Cristo? Colossenses 2, verso 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pergunta 15. Que declara Deus de si mesmo? Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Penúltima pergunta. Em que passagem das Escrituras adota Cristo a mesma expressão? Apocalipse 22, versículo 12 e 13, está escrito: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Última pergunta, 17. Tendo um tão admirável Salvador, que somos exortados a fazer? A Bíblia diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, o Filho, sendo Deus, deixou o seu trono, veio a este mundo, nasceu de uma mulher, morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Mas se você não aceita Jesus como Salvador, essa promessa não pode se cumprir na sua vida. Estarei orando para que a cada dia você permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, que você aceite a Jesus como seu Salvador e possa morar na cidade eternal. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.